Quantas e quantas vezes nos falta motivação para fazer as coisas que a gente não faz ideia dos motivos? Para algumas pessoas, estudar ou trabalhar é chato demais. E nessas horas, não adianta ficar lendo livro de autoajuda, ver palestra motivacional ou ficar repetindo mantras como um papagaio bem treinado. Você tenta se sentir motivado, mas alguma coisa dentro de você continua pesada, sem energia para crescer. Você sabia que existe uma explicação clínica bem precisa para esse travamento? E antes de continuarmos, vamos dar um cala-boca na voz interna que pode estar mentindo para você sobre essa tal falta de força de vontade. Em 1943, o psicólogo Abraham Maslow ele propôs uma estrutura que ainda hoje é uma das mais usadas para entender o comportamento humano. Ele estudou pessoas que ele considerava exemplares, como Albert Einstein e Eleanor Roosevelt, tentando responder a uma pergunta muito simples. O que faz uma vida ter sentido? A resposta foi uma hierarquia de 5 necessidades organizadas em camada. Cada nível depende do anterior para se sustentar. A maior parte das pessoas conhece essa pirâmide como uma imagem bonita, cheia de palavras soltas, mas na prática clínica ela funciona como uma lei de prioridade. E entender essa lei pode mudar a forma como você olha para o seu próprio cansaço, para sua falta de foco e também para sua dificuldade de crescer, se for o caso. Vamos começar aqui pela base, né? As necessidades fisiológicas que são alicerce de tudo. Respiração, água, alimento, sono, abrigo e, é claro, que a gente não pode esquecer do banheiro. Parece óbvio demais para merecer atenção e é exatamente aí que mora o erro. Pense naquela pessoa que passa um tempão planejando a vida, montando metas ambiciosas e hora depois esqueceu completamente os planos porque está morrendo de fome. Ela não almoçou, não tem visão de futuro que sobreviva a uma barriga vazia. Quando você dorme mal durante semanas ou pula refeições para dar conta do trabalho, o teu corpo vai sequestrar a sua atenção. Ele vai te cobrar. Toda a energia mental que você teria para pensar em objetivos maiores, ela foi redirecionada para a sobrevivência básica. Pesquisas sobre escassez vão mostrar algo bem curioso aqui. Quando uma pessoa vive sob privação constante, seja de sono, dinheiro, de tempo, a sua capacidade cognitiva disponível ela vai cair de uma forma que ela é imensurável. É um efeito comparável a perder uma noite inteira de sono. A mente ocupada, sobrevivendo, ela não tem espaço livre para criar ou para sonhar grande não. Longe disso. Aqui que essa base se estabiliza, surge uma nova exigência. O corpo já não está mais em risco imediato, porém a mente continua alerta. E aqui entra o segundo nível, mais silencioso e por vezes pode até ser um pouco paranoico. As nossas necessidades de segurança, que elas envolvem estabilidade financeira, proteção física, uma previsibilidade no trabalho, no ambiente. É aquela pessoa que ela tá lá deitada na praia, de férias, o corpo relaxado e o dedinho tá lá no celular, digitando o e-mail do trabalho. A insegurança mantém o sistema nervoso em estado de alerta constante, mesmo quando não existe nenhum perigo real na sala. Sabe quando a gente tenta de alguma maneira descansar, tá lá deitado, mas não consegue? Será que eu tô no vermelho? Daí a gente entra no aplicativo do banco para ver o saldo. Será que eu fiz a planilha lá do trabalho direito? E a gente vai lá, liga o computador só para revisar o trabalho em pleno domingo. Caramba, por que será que a gente faz isso, hein? É o nosso sistema de segurança, avisando que ainda não confia no ambiente ao redor. Resolver a base física e a segurança material já parece uma vitória enorme. Só que o ser humano ele não foi construído para viver isolado. Eu falo isso diversas vezes aqui no canal. Nós somos seres em relação. Precisamos do outro e vivemos em sociedade. É nesse ponto que a maioria das pessoas trava sem se dar conta, sem perceber. Subindo mais um pouquinho, a gente tem as necessidades sociais. Pertencimento, afeto, amizades e vínculos familiares. Dizem por aí que dinheiro não traz felicidade. Então, você pode ter dinheiro guardado, casa segura, geladeira cheia e ainda assim sentir aquele vazio típico de quem está lá, sozinho num grupo do Zap. Ele pode estar cheio de mensagens, mas você nunca é convidado para nada de verdade. Carl Rogers, outro nome importantíssimo do humanismo, ele dizia que as pessoas crescem verdadeiramente quando elas são aceitas exatamente como são, sem máscaras. Isolamento é um vazio que impede qualquer avanço nos níveis seguintes. Cuidado, não ignore esse comportamento como se fosse só uma solidão passageira, porque não costuma ser. Perceba que é justamente quando você finalmente se sente pertencendo a um grupo
que a pirâmide te apresenta a próxima cobrança. Pertencimento é, de alguma maneira, o que te dá coragem para se diferenciar no meio da multidão, no meio da coletividade. As necessidades de estima, elas aparecem aqui. Um lado é o respeito que você sente por si mesmo, o outro é o reconhecimento que você recebe das outras pessoas. É aquela pessoa que compra um Patek Philippe, ou um Audemars Piguet, ou até mesmo um smartwatch de última geração, e não é porque ela precisa saber as horas, mas ela precisa que alguém pergunte que horas são naquele relógio estiloso. Se o motivo for apenas aparecer, algo de errado não está certo. Mas narcisismo é tema para outro vídeo. Eu vou destacar que esse nível aqui nasce o desejo de se destacar, de competir, de buscar excelência. Só que muitas pessoas ficam presas exatamente aqui, correndo atrás de aplausos externos, sem nunca construir a confiança interna que vai sustentar esses aplausos. O aplauso para si próprio, por que não? O que mais interessa nessa camada é que justamente quando alguém constrói essa confiança sólida, sem depender do olhar de terceiros, a pirâmide vai subir, vai revelar um ponto mais alto, mas também que é muito mal compreendido, que é o topo, a autorrealização. Muito se engana quem pensa que no topo esteja riqueza, fama ou perfeição. Aqui exploramos a capacidade de desenvolver o seu potencial mais autêntico, aceitar a realidade como ela é, agir com criatividade e propósito. Aqui nós temos muitos exemplos de gente conhecida ou não. Eu gosto aqui de citar algum deles para poder ficar bem cristalino para vocês. A Palmeirinha Onofre, por exemplo, ela se tornou uma das apresentadoras mais queridinhas da televisão brasileira. E olha que isso aconteceu depois dos 63 anos de idade, numa fase em que muita gente acha que já está tudo definido. O que dizer então do Coronel Sanders, que quebrado, quase faliu, perdeu praticamente tudo que ele tinha, mas aos 65 anos de idade, esse cara começou a construir a rede de fast food que se tornaria mundialmente conhecida, KFC. E tem ainda a Dayana Niad. Essa eu conheci há pouco tempo. Ela, aos 64 anos, nadou 177 quilômetros entre Cuba e Flórida sem jaula de proteção contra os tubarões. Se você quiser se emocionar, olha, vale muito a pena assistir Niad. O documentário está disponível no Netflix. Ele mostra bem de perto essa jornada dela. Todos eles têm uma coisa em comum. Eles não pararam de tentar antes de testar o próprio limite, independente da idade. E tem um detalhe fundamental aqui. A autorrealização, ela não precisa vir com holofote. Às vezes ela mora dentro de casa, sem manchete nenhuma, sem virar trend topics, sem viralizar. Por que não? Sabe aquele parente que aos 60 anos decide aprender a tocar violão? Porque sempre quis, e sem aquele plano de eu vou virar um Jimi Hendrix ou um Mick Jagger. Nada disso. Qual o problema de aprender alguma coisa só pela alegria de finalmente fazer aquilo? Eu já revelei aqui em alguns vídeos meus desejos mais secretos de aprender a tocar um instrumento musical e fazer um esporte radical. Arrisca um palpite lá nos comentários, que tal? Mas, voltando a Maslow, ele escreveu na obra The Further Reaches of Human Nature, que é a história da espécie humana, é a história de homens e mulheres se vendendo por menos do que valem. Meu Deus, que loucura! É isso mesmo. E é por isso que tantas pessoas nunca chegam nesse topo, gente. Nada de invocar aqui a TCC para dizer que é crença de incapacidade, porque não é. Na real, a maioria das pessoas estão desistindo antes mesmo de descobrir até onde elas poderiam ir. Como acreditar? Se alguém tenta construir esse topo enquanto ignora a própria base física ou vive isolado, sem nenhuma conexão real, vai se frustrar, não vai dar certo, porque a gente está erguendo o topo de uma pirâmide sem fundação, sem base. E o oposto também é verdadeiro. Existe quem só reforça a base e aí acumula segurança de uma forma obsessiva, sem nunca deixar a energia subir. Os dois extremos vão levar ao mesmo lugar, uma vida desequilibrada. Também sempre falo por aqui, e não custa repetir, cuidado com os extremos, porque entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. Agora, se você trabalha com educação, com gestão de equipes, ou simplesmente com pessoas próximas, essa lógica muda a forma como você intervém diante de um comportamento difícil. Antes de cobrar foco ou alta performance de alguém, vale perguntar, peraí, em qual andar dessa pirâmide essa pessoa está travada? E se você chegou até aqui, qual ou quais desses 5 níveis está fragilizado dentro de você agora? Se esse tipo de reflexão sobre saúde mental e autoconhecimento faz sentido para você, considere se inscrever no canal, porque aqui a gente trata desses temas com profundidade toda semana. A sua mente precisa de cuidado e você pode contar comigo, você sabe disso. A boa notícia é que essa pirâmide é dinâmica, você pode estar sólido na segurança financeira hoje,
e ter um baque nas suas relações afetivas amanhã. Isso vai puxar a sua energia de volta para reconstruir aquele nível específico. É o funcionamento natural da motivação humana. O que essa estrutura pede de você é honestidade para reconhecer qual base está rachada, quebrada agora. Às vezes o problema é só uma noite de sono que foi perdida há semanas por conta de trabalho. Agora, uma curiosidade. Tem ainda um outro olhar sobre essa mesma ideia de hierarquia, que ele vem de uma outra abordagem, que é a Gestalt terapia. Para essa proposta terapêutica, o problema está em conseguir discriminar, no meio de tantas vozes internas e externas, qual delas realmente pede atenção agora e qual pode esperar. Isso muda a forma como você organiza suas prioridades no dia a dia, e é um assunto denso o suficiente para merecer um vídeo só para ele. Se você quiser entender essa outra camada de hierarquia de necessidades com uma outra abordagem que é a da Gestalt, deixa nos comentários e a gente vai trazer esse bate-papo por aqui. No fim, essa pirâmide existe para te mostrar exatamente onde colocar o próximo passo. E às vezes, o crescimento mais verdadeiro começa quando você para de tentar alcançar o topo e volta a olhar para a base que sustenta você, para onde você está. Isso pode ser ainda mais importante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.